Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ezequiel, capítulo 18. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Por que repetis continuamente esse provérbio entre os israelitas? Os pais comeram uvas verdes, mas são os dentes dos filhos que ficaram embotados. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não terei mais ocasião de repetir este provérbio em Israel. É a mim que pertence as vidas, a vida do pai e a vida do filho. Ora, é o culpado que morrerá. O homem justo que procede segundo o direito e equidade, que não participa dos festins das montanhas, que não volve os olhos para os ídolos da casa de Israel, que não desonra a mulher do próximo e não tem relação com uma mulher durante o tempo de sua impureza, que não oprime ninguém, que restitui o Senhor ao seu devedor, que não exerce a rapina, que dá seu pão aos famintos e cobre com vestimenta o que está nu, que não empresta taxa de usuária e não recebe com juros, que afasta sua mão da iniquidade e julga equitativamente entre um homem e outro, que segue os meus preceitos e observa as minhas leis, para proceder com retidão, e certamente viverá, oráculo do Senhor Javé. Porém, se esse homem gerou um filho violento e sanguinário, que comete contra o seu irmão uma dessas faltas, embora ele próprio não tenha cometido nenhuma, um filho que come nas montanhas e desonra a mulher do próximo, que oprime o infeliz e o indigente, que pratica a rapina e não restitui o Senhor, que ergue os olhos para os ídolos e comete abominações, que faz empréstimo com usura e recebe juros, esse rapaz não poderá permanecer em vida. Assim, as abominações que houver cometido, ele deve perecer, e seu sangue recairá sobre ele. Se pelo contrário o homem gerou um filho, que à vista de todas as faltas cometidas por seu pai, tem o cuidado de não imitá-lo. Um filho que não come nas montanhas e não volve os olhos para os ídolos da casa de Israel, que não desonra a mulher do próximo, não oprime ninguém, não retém o penhor, não pratica a rapinagem, dá pão ao faminto e cobre com vestimenta o que está nu, que se abstém de causar dano ao infeliz, que não empresta com usura nem recebe juros, mas observa os meus mandamentos e procede de conformidade com as minhas leis. Esse filho não perecerá pelas iniquidades de seu pai, mas certamente viverá. É o seu pai que, pelas violências e rapinas que cometeu contra o próximo e pelo mal que fez no meio do seu povo, há de perecer por causa de suas faltas. Perguntais: por que não leva o filho à iniquidade do pai é que o filho praticou a justiça e a equidade e, como observa e cumpre as minhas leis, também ele viverá. É o pecador que deve perecer. Nem o filho responderá pelas faltas do pai, nem o pai pelas do filho. É ao justo que se imputará sua justiça e ao mal a sua malícia. Se, no entanto, o mal renuncia todos os seus erros para praticar as minhas leis e seguir a justiça e a equidade, então ele viverá de certo e não há de perecer. Nisso não lhe será tomado em conta qualquer das faltas cometidas. Ele há de viver por causa da justiça que praticou. Terei eu prazer com a morte do malvado? Oráculo do Senhor Javé. Não desejo eu antes que ele mude de proceder e viva? E se um justo abandonar
a sua justiça, se praticar o mal e imitar todas as abominações cometidas pelo malvado, viverá ele? Não será tido em conta qualquer dos atos bons que houver praticado, em razão da infidelidade da qual se tornou culpado e dos pecados que tiver cometido, que deverá morrer? Dizeis, não é justo o modo de proceder do Senhor. Escutai-me então, israelitas, o meu modo de proceder não é justo? Não será o vosso que é injusto? Quando um justo renunciar à sua justiça para cometer o mal e ele morrer, então é devido ao mal praticado que ele perece. Quando um malvado renuncia ao mal para praticar a justiça e a equidade, ele faz reviver a sua alma. Se ele se corrige e renuncia a todas as suas faltas, certamente viverá e não perecerá. Eis que a casa de Israel pretende que o modo de proceder do Senhor não será justo. Não é acaso o vosso modo de proceder que é injusto? Assim, pois, a casa de Israel é segundo o vosso próprio proceder que julgarei cada um de vós, oráculo do Senhor Javé. Convertei-vos, renunciai a todas as vossas faltas, que não haja mais em vós o mal que vos faça cair. Repeli para longe de vós todas as vossas culpas, para criardes em vós um coração novo e um novo espírito, porque havereis de morrer, israelitas. Não sinto prazer com a morte de quem quer que seja, oráculo do Senhor Javé. Convertei-vos e vivereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, a palavra de Deus, hoje, no capítulo 18, Ezequiel, capítulo 18. Então, vamos ouvir, a explicação. O povo de Judá acreditava que estava sendo castigado pelos pecados de seus antepassados, não pelos seus. Pensava deste modo porque entendia que este era o castigo para quem desobedecesse os 10 mandamentos, como está em Êxodo 25, versículo 5. Ezequiel ensinou que a destruição de Jerusalém devia ser a decadência espiritual das gerações anteriores, mas esta fria convicção levou Israel ao fatalismo e à irresponsabilidade. Então Ezequiel deu a nova diretriz de Deus, porque a antiga foi mal interpretada. Deus julga cada pessoa individualmente, embora o mundo frequentemente sofra as consequências de pecados cometidos por aqueles que viveram nas gerações anteriores. Deus não nos castiga pelos erros de outra pessoa e não podemos usá-los como desculpa para os nossos pecados. Cada pessoa é responsável perante Deus por suas ações. Por outro lado, alguns habitantes de Judá usaram a bênção de Deus como desculpa para desobedecer-lhe. Pensava que viveria por causa de seus antepassados justos. Jeremias 18, 5-9. Deus lhe havia dito que não seria assim. Eram filhos perversos de pais justos, e assim morreriam. Jeremias 18, 10-13. Porém, aqueles que se voltassem a Deus viveriam. Jeremias 18, 14-18. No versículo 8, a lei de Moisés continha regras sobre a cobrança de juro. Êxodo 22, 25, Levítico 25, 36, Deuteronômio 23, 19-20, para evitar que o povo de Deus tirasse proveito dos pobres. E no versículo 12, a expressão tomar o penhor significa permitir que o devedor usasse todas as noites o manto que deu como garantia por seu empréstimo.
Sem o manto, o devedor poderia sofrer um frio excessivo à noite. O versículo 23. O Senhor é um Deus de amor, mas é também de perfeita justiça. Seu amor perfeito o faz misericordioso para aqueles que reconhecem seus pecados e voltam para ele. Ele volta para ele, mas não ignora aqueles que pecam voluntariamente. Os ímpios morrem tanto físico como espiritualmente. Deus não se regozija com a morte deles, prefere que se voltem para ele e tenham a vida eterna. Semelhantemente, não devemos regozijar-nos pelos infortúnios dos incrédulos. Antes devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para levá-los a crer em Deus. No versículo 25, uma resposta tipicamente infantil para o castigo é dizer: isso não é justo. Na realidade, Deus é justo, mas nós infringimos as regras. Não é Deus que deve estar à altura de nossos ideais de justiça. Antes, nós é que devemos estar à altura dos seus. Não desperdice o tempo procurando brechas para esquivar-se da lei de Deus. Esteja à altura dos padrões de Deus. A solução, no versículo 30 a 32, a solução de Ezequiel para o problema da culpa que pensava ter herdado é que cada pessoa tivesse sua vida transformada. Esta é uma obra que Deus opera em nós, não algo que possamos fazer por nós mesmos. O Espírito Santo o faz, como está no Salmo 50, do 10 ao 12. Se renunciarmos nossa vida de pecado e rebelião e nos voltarmos para Deus, Ele nos dará uma nova aliança e um novo amor e um novo poder para mudar. Você pode começar pela fé, confiando no poder de Deus para mudar somente seu coração. Então, determine viver cada dia de uma vida sob o controle dele, como está em Efésios 4, 22 a 24. Bem, eu vejo muito isso hoje acontecer na vida de muitas pessoas, de atribuir, esse pecado ao antepassado. Eu bebo porque meu pai bebeu, porque meu avô bebeu, porque minha mãe bebia, mas a gente acaba não se apropriando da força que tem o batismo. O que é o batismo? O batismo nos dá condições de renunciar ao pecado e viver em estado de graça. É isso que faz o batismo em nós. A gente passa a vida inteira atribuindo a nossa responsabilidade ao nosso antepassado, fica cômodo, às vezes, para a gente continuar pecando e fazendo a coisa errada. Mas a partir do momento que eu assumo a minha responsabilidade diante de Deus, eu sou culpada porque eu não colaborei, eu não fiz as coisas certas. Eu chamava a atenção de um afilhado meu nesta semana, porque não foi à missa no domingo. Então, não fui à missa no domingo, estava muito cansada, mas o lugar de descansar é a missa. O que é que aconteceu na segunda-feira? Ele caiu, foi arrumar um negócio, caiu, cortou toda a mão. E aí ele falou assim: a senhora tem toda a razão, Eu não fui à missa e eu atraí maldição para a minha vida. Porque quando a gente não obedece à lei de Deus, é isso que está em Deuteronômio capítulo 28. Eu atraio para a minha vida toda espécie de maldição. Eu não posso ir na missa no domingo para cumprir uma lei somente. Eu tenho que ir na missa porque eu amo o meu Deus. Porque eu quero render gratidão àquele que me dá tudo. É tão pouco que Deus me pede uma missa no domingo. Isso não me custa nada e só rende para mim a bênção de Deus, a paz, a alegria, a prosperidade. Então eu preciso fazer da minha vida, um altar onde o Cristo é adorado. Eu preciso assumir responsabilidade. Se a minha vida anda mal é porque eu rezei mal. Se a minha vida, de repente, falta alguma coisa, é porque eu falhei em alguma parte dela. Eu abri brechas para o pecado. Então Deus
precisa da minha conversão, da minha renúncia do meu pecado, para que Deus haja com autoridade na minha vida. E quanto mais em estado de graça eu estou, mais autoridade espiritual eu tenho em tudo. Eu preciso assumir responsabilidade, não passar a vida inteira atribuindo, eu sou pobre, eu sou isso porque meu pai e minha mãe eram assim. Não, eu posso fazer a vida muito diferente a partir do momento que eu assumo as responsabilidades diante de Deus. Então eu tenho que parar de atribuir aquilo que é meu para os outros. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.